Alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu vou testar isso aqui, eu ia tentar fazer uma graça tocando na bateria, só que se eu mostrar a tá muito apertado aqui, não vai ter como. Eu ia fazer uma gracinha, fazendo um batuquinho aqui, mas não vai dar. Então fica para uma próxima. Mas este livro aqui, Os Mil Sóis, de Jacob de Zoet, é um romance do David Mitchell que eu comprei em 2017. E por que eu estou dizendo isso, essa informação super irrelevante? Porque, não sei se você se lembra, em 2012, logo que saiu o Django, né, do Tarantino, não sou muito fã de Tarantino, assim, não acho, tô dizendo que é ruim, mas não é do meu gosto, assim, é muito pornográfico no sentido, às vezes é, sabe, violento por violento, assim, não me diz muita coisa, assim. Até as coisas que ele fala sobre cinema eu até acho interessante, ele fala tecnicamente, mas, enfim, naquele mesmo ano saiu um filme chamado Cloud Atlas, né? Que tem, acho que, das sonatas mais bonitas lá que tem, que é... Depois eu acho, se eu achar eu coloco o link aqui. Mas é uma peça de piano que você toca no filme e tal. E é esse filme, das Irmãs Wachowski, é baseado num romance Cloud Atlas do David Mitchell. E, cara, quando eu li esse romance, eu li ele em 2015, eu acho, eu fiquei tão perplexo, assim, com o quanto esse cara domina a escrita mesmo, assim, quase dialetal, assim, ele consegue reproduzir tão bem, com tamanha naturalidade, personagens de locais distintos, assim, e com culturas distintas. E por que eu estou mencionando isso? Porque o Cloud Atlas ele divide, né, seis histórias paralelas que se dão em tempos diferentes, se dão em tempos diferentes, mas que tem conexões, que assim é um negócio, nossa, é uma obra-prima. Cloud Atlas é um livrão mesmo. Mas o que acontece com esse aqui? O David Mitchell, ele é casado com uma japonesa, ele morou no Japão por muitos anos e tal. Ele até é ativista de autismo, né, sobre educação de crianças autistas e tal, porque eu acho que um filho dele é autista. Então ele tem essas várias frentes assim, mas uma coisa que ele traz para a escrita dele é essa coisa da culturalidade, multiculturalidade. E ele, acho que ele é inglês, e ele queria escrever um romance que ele chama de bicultural. Então ele conseguiu para escrever esse livro, que dizem que é romance histórico, porque é num período histórico e tal, e realmente esse é todo um nicho de literatura que eu não costumo gostar, mas quando um romance histórico ele é bom assim, ele tende a ser uma coisa fenomenal, que é o caso de não um livro que seja assim, né, tão gigantescamente bom ou conhecido, que meu pai ouviu no rádio uma vez e comprou para mim, me deu de presente, que é Uma Praça em Antuérpia, que é um livro nacional, que é um livro lindo, assim, é bonito mesmo, toda essa história e tal, é bonito, mas assim, mesmo sendo histórico, pelo navegar na cidade e tal, nos períodos históricos, quando é uma coisa feita com sensibilidade, com não é com um olhar assim de estrangeiro, né, colonizador, a coisa fica bem legal. E é o que acontece nesse livro, porque esse livro tem um protagonista, né? O Jacob de Zoet é um holandês, né, da companhia lá da VOC. Eu só leio isso em inglês e perdão, não lembro não, mas é Holanda, não sei o que, mas é a companhia marítima da Holanda lá, que, né, de 1600 e tanto a 1809, eu acho, foi assim, o que dominou comercialmente os mares e tudo mais. E eles tinham uma rota pro Japão, e aí tinha lá em Dejima, né? Dejima, não sei como vai falar, esse posto estabelecido e tal. Enfim, eu comprei esse livro na época que você podia comprar livros no Book Depository, né? Que era um site inglês que você conseguia comprar livros, mandava pro Brasil. Demorava uma nojeira, assim, demorava tipo 5 meses, 4 meses para chegar. Aí às vezes atrasava, e aí você tinha que pedir reembolso. E dava tanto problema o Fandangar assim que, mesmo, né, com as isenções de livro na época para importação, né, de livros, eles acabaram cortando a coisa toda. E que tem até um pouco a ver, né, com questões burocráticas que se passam nesse livro. Mas o que é legal aqui? Que não é só o Jacob de Zoet assim, que tem esse protagonismo no livro. Tem personagens junto com ele irlandeses e tudo mais, mas os personagens japoneses, né, as personagens japonesas são assim muito interessantes, especialmente os tradutores. Tem toda essa questão da tradução, né, da barreira da linguagem, é, dos limites culturais, de como ele consegue transmitir a formalidade japonesa pelo olhar que ele descreve o olhar das personagens, pelo que a personagem escolheu não perguntar. Então, assim, pra quem for muito apegado, tipo, eu não gosto que diga o pensamento do autor e tudo mais,
Eu não tenho muito mais essas coisas hoje em dia assim, eu tento entender o que a pessoa queria fazer e me apego a isso e vou. Então eu acho que vai ser uma leitura maravilhosa. É um livro grande, tá? Tem. Que a página é pequenininha, a letra é pequenininha, então tem 490 páginas, né? Mas se fosse num tamanho um pouquinho reduzido, seria um livro de umas 700 páginas. É grande, é bastante texto e tudo mais, só que é uma leitura gostosa, assim, dividido em 5 partes bem específicas e tem uma hora na metade, quando muda para a segunda parte, que muda a perspectiva, muda a personagem, né? E, cara, isso é um choque que enriquece muito, muito, muito a obra. Porque eu tava pensando, pô, pra onde vai daqui, né? E aí, quando tem essa inversão, a história ganha, tipo, um outro universo. E esse protagonista, ele perde o protagonismo completamente porque ele não tem... Porque você vê que assim, o mundo é muito maior que ele, é muito maior do que essa experiência desse... A gente começa o livro por esse orelha, né? Esse cara que tá vendo, entendendo como as coisas funcionam, e se encantando, e se assustando com as coisas. E de repente o mundo é muito mais vasto do que ele, e ele é só o Jacob de Zoot, né? Então, foi uma leitura muito prazerosa, assim. Eu não sei se, assim, eu esperei 7 anos para ler, porque eu queria estar estudando japonês. Nem tem japonês direito no livro, então não fazia diferença nenhuma. Mas a questão do encantamento, na cultura, eu queria entender algumas referências e tal, e sinceramente eu acho que não fez diferença nenhuma. Eu podia ter lido lá em 2017 e eu ia ter gostado igual do livro, não ia ter deixado ele mofando aqui anos, né, na estante, colocando pressão em mim. Isso aqui é uma leitura que tem traduzida em português, se eu achar o link eu coloco aqui, não sei se a tradução é boa ou ruim, de qualquer maneira é um mérito gigantesco traduzir os livros do David Mitchell, porque é bem diferenciado, assim, se você conseguir ler em inglês, leia, compra no Kindle talvez, mas assim, esse é um cara que vale a pena aprender inglês para ler esse cara, ele é muito bom mesmo, tecnicamente falando, é um pouco mais rebuscado, vai ter um vocabulário, especialmente porque esse aqui, né, como tem muito vocabulário marítimo, tem toda aquela coisa de... vou colocar aqui, né, o forecastle, mas que escreve Foxley. Então, isso é uma coisa que às vezes pode te assustar, mas se você lê Moby Dick, por exemplo, você vai pegando esses vocabulários assim, e você vê que é literalmente tipo gíria técnica que são partes do barco, proa, coisa que a gente nem às vezes nem em português ia saber o que é. Então, não se assuste, vale sim enfrentar, que é uma experiência prazerosa. O que eu diria, assim, é que é um livro mais focado em personagens e trama. Ele não é um romance histórico daqueles que tem descrições e descrições e vai no detalhe da roupinha e não sei o que. Ele descreve o que é necessário para a trama seguir, para a trama fazer sentido e para que tenha coesão narrativa, né? Para não ficar uns pontos soltos. E isso é uma coisa que eu gosto muito. Então, não é uma jornada, tipo, sabe, um passeio naquela época. Por outro lado, ele é bastante parecido, assim, esse livro especificamente, diferente da trama do Cloud Atlas, ele tem várias pequenas tramas, então você vai virando página, você não consegue parar de ler. Esse aqui, eu comprei, né, então dá pra sentir o prazer que o autor teve de escrever esse livro, de contar essa história, e se você comprar esse prazer, entender o quanto isso é, tipo, que é sobre a jornada mesmo, literalmente, assim, eu sei que é um clichê dizer isso, mas o sobre esse livro é sobre a jornada, o quanto esse livro é sobre a jornada, acho que vai enriquecer bastante, assim, porque chega uma hora que você fala, por que eu tô vendo isso, assim, se ele não é o protagonista, o que tem aqui? E aí você vai descobrindo, dessa forma um pouco curiosa, que eu não quero dar muito spoiler aqui, mas você vai descobrindo e desvelando camadas dessa sociedade, dessas personagens e tudo mais. Se você viu Shogun esse ano, por exemplo, que é a série que eu recomendo também, é uma série excelente, esse livro aqui vai ganhar, assim, 200 anos depois, né, da série Shogun, que passa em 1600 e aqui é 1800. Então, vai completar o seu ano, assim, em termos de cultura japonesa e imersão e tudo mais, de uma forma muito boa. Recomendo bastante. E recomendo todos os livros que eu li dele, acho que eu li Slade House também, que é um livrinho de terror que ele faz a mesma coisa, que ele consegue ter personagens e épocas diferentes e você consegue perceber em que época essa personagem tá e se é uma criança, um adulto ou não, de formas muito sutis, assim, muito bem escrito. E Cloud Atlas, né, não preciso nem dizer nada, assim, se quiser um dia eu faço um vídeo sobre adaptação, alguma coisa, e mostro, né, escolhas que foram feitas pelas irmãs Wachowski lá para fazer o filme funcionar, que é um filme que eu citei no início porque
eu gostei muito daquele filme na época, e como eu não era muito fã de Tarantino, ficou aquele conflito. Meus amigos foram ver junto comigo, eu fui ver junto com eles o Tarantino. Eu achei o Tarantino qualquer coisa assim, falei, Django, legal, é isso aí. E eles, nossa, que filme foda, que filme incrível, não sei o quê. E eu saí do Cloud Atlas chorando, falando, cara, que filme incrível, que filme, nossa, velho, eu preciso ler esse livro, não sei o quê. E todos eles acharam uma merda, completa, assim, todos eles acharam o filme abominável, um lixo, um horror, que filme idiota, não faz sentido nenhum e tal. Enfim, e aí você vê, né, são escolhas. A gente tinha o quê? 2012, eu tinha 17 anos, né? 17 para 18, então, assim, é de se esperar. Mas, enfim, é gosto. Gosto é gosto, não se discute. Do meu gosto, isso aqui é um livrão que eu recomendo que você leia se você puder. E se quiser também, né, se tiver a fim de ler uma história de personagens que vai avançando assim, mas assim, se comprometa a chegar na metade, que eu tenho certeza que se você chegar na metade você vai até o final. Não que o começo seja difícil, na verdade, aqui tem bastante nome, sabe esses romances têm bastante nome? Talvez para isso o Kindle seja interessante, porque você coloca lá no raio-x e consegue, né, se localizar mais fácil. Mas enfim, por isso é esse aqui, até falei mais do que eu gostaria, queria ter sido mais sucinto, espero que não te incomode. Se você preferir esses vídeos um pouco mais longos também, comenta aqui, não é dificuldade nenhuma para mim fazer mais longo, falar de livro é sempre um prazer. Foi uma leitura muito boa que eu fiz esse ano, que eu estava muito tempo esperando, e a expectativa não foi uma armadilha dessa vez, ela foi um combustível e fico muito feliz. Sou o Lucas, vou ficando por aqui e até uma próxima leitura.